Você sabe conceituar a igreja? O que significa igreja para você? O que significa a palavra igreja? Se você tivesse que conceituá-la agora, qual é o conceito que você daria? Eu te convido a vir comigo para juntos conhecermos o pensamento de Jesus sobre o que é igreja, a definição de Jesus sobre o que é igreja. Muitas vezes nós pensamos que igreja é um prédio, que igreja é um local. Igreja é o local onde você vai para praticar a sua fé, ou praticar a sua religião, ou praticar os seus atos religiosos. Seja de que linha for, que denominação for. Muitas vezes nós temos esse conceito. Mas você vai perceber agora que Jesus pensa diferente disso. Eu quero te mostrar o que Ele tem me revelado. Certa vez, Jesus chegou para os discípulos dele e falou assim: o que o povo anda dizendo que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros já falam que tu és Elias, e outros Jeremias, ou então alguns dos profetas. E Jesus falou para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Então, quer dizer, Jesus sai de um conceito do povo. Primeiro ele pergunta o povo é distante, né? O povo é aquele que não tem intimidade, mas que está ali junto de Jesus, mas não tem intimidade. Você começa a ver a diferença aqui. Tinha discípulos e tinha o povo. E aí, Jesus chega para os discípulos e diz: então vocês me dizem, quem que eu sou para vocês? E aí Pedro se levanta no meio dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela confissão, aquela declaração de Pedro chamou a atenção de Jesus. Porque ali, aquela declaração, Jesus diz: olha, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, ou seja, não foi um ser humano. O que você acabou de dizer não foi fruto de uma palavra humana, não foi fruto de um conhecimento humano, não foi fruto de um aprendizado humano, mas foi fruto de uma revelação. O meu Pai que está nos céus foi quem te revelou, quem eu sou. E Jesus continua: foi Ele que te revelou. E aqui você percebe uma coisa já: a intimidade com Jesus, a proximidade com Jesus vai trazer para nós revelação, não do que os homens dizem. Porque os homens, os líderes, quando eu digo homens, eu digo ser humano como um todo. Líderes, pessoas comuns, pessoas ditas comuns, né? Aqueles mestres, os professores, os que ensinam, os mentores, eles vão nos ensinar coisas, porque nós temos muitas vozes no mundo. Mas Jesus diz que a voz que faz a diferença é a voz do Pai, que é revelada para nós na pessoa do Espírito Santo. E ele diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Meu Pai te revelou quem eu sou. De fato, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu quero te dizer quem você é, Pedro. Você é Pedro, você é uma pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que ele quis dizer para Pedro? Sobre esta pedra. O que é a pedra? Pedra é a pessoa que crê. Não é qualquer Pedro. Porque se Pedro tivesse dito a mesma coisa que os outros, não tivesse de igual, com fonte humana, com origem no ensinamento humano, no aprendizado humano, que não fosse aprendizado, ainda que tenha recebido de alguém, mas que tenha sido por revelação do Espírito Santo, ele também diria para Pedro. Ele não diria para Pedro que Pedro é a pedra pela qual a igreja seria edificada. Mas como Pedro falou pelo Espírito, ele disse: a minha igreja é edificada com pedras vivas, não pedras
pedras mortas, como os que se edificam os templos. Os templos são edificados por pedras mortas, mas a igreja de Jesus Cristo, ele escolheu edificá-la com material diferente. O material que Jesus usa para a edificação da sua igreja não é tijolo, não é cimento, não é areia. O material que Jesus escolheu para edificar a sua igreja é o material edificado por ele mesmo. É você, sou eu. Somos pessoas. São pessoas. Mas é qualquer tipo de pessoa? Não. São pessoas que têm revelação pelo Espírito Santo de quem Cristo é. Então você só passa a ser igreja quando você tem revelação de quem Cristo é. E você sabe dentro de você que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias Salvador. Independente de onde você frequenta, independente da sua religião, da sua tradição religiosa, do seu local de adoração, que também Jesus já falou sobre isso, eu quero te dizer, você só é igreja quando você crê em algo que te foi revelado pelo próprio Deus. Igreja não é feita de ensinamento humano. Igreja não é construída por sabedoria humana. Igreja não é construída por teoria humana. Por isso que não adianta você pegar, por exemplo, a Bíblia e lê-la de Gênesis a Apocalipse. Se você não encontrar de Gênesis a Apocalipse, você pode se encontrar somente com a letra. E você pode conhecer cada versículo, mas se você não encontrar o espírito da letra, que é o próprio Deus, o espírito do Deus vivo, você nunca se tornará igreja. Eu nunca me tornarei igreja, porque a igreja, ela é fundamentada, alicerçada numa pedra angular que é Cristo, e só vai ser edificada após Cristo aquele que crê. Por uma revelação, por uma palavra que desce do céu, que ele é o Cristo e não há outro. Então eu quero te dizer, se para você ainda tem outra, vamos dizer, outra entidade, outro ser, outra pessoa, que para você é uma pedra angular e que também é Salvador, você ainda não é igreja. Você só frequenta uma denominação, um local, um prédio. Você faz parte de um clube, eu faço parte de um clube. Mas quando nós cremos, nós passamos a ser igreja. E ele diz aqui, olha, essa é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia e de vida, que nem as portas do inferno serão capazes de obstar o seu avanço. Ele diz aqui, olha, a minha igreja é uma igreja viva, é uma igreja que tem uma fé firmada, é uma igreja que tem clareza, é uma igreja que tem revelação e que sabe quem é a pedra principal. E por que ela é a pedra principal? É porque é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que se tornou homem. Toda a sua fé tem que ser baseada nessa verdade, porque senão nunca você será igreja. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho de Jesus Cristo que está dizendo. E muitas vezes nós aprendemos coisas teorias que não condizem com o Evangelho, não condizem com a realidade do Evangelho. E Jesus continua dizendo, é a igreja que eu vou edificar. É uma igreja que é uma igreja viva, é uma igreja que ela tem autoridade e ela é a tal ponto firmada que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Hoje Jesus está nos dizendo o que é igreja para ele. Olha, ele está dizendo aqui, isso não é tudo. Então hoje Jesus está dizendo para nós, comece, se você quer ser igreja, se você quer verificar se você já é igreja, primeiro, igreja não é um local.
Você entendeu? Igreja não é um local. E se você quer ser igreja, comece observando quais são as bases da sua fé. E quem é que te revelou o que você crê. E depois eu quero te dizer, essa igreja ela é viva porque ela tem uma fé viva. Ela sabe, ela tem identidade. Ela sabe por que ela está nesse lugar. Ela sabe quem é a base, quem é a pedra angular, quem é o fundamento desse lugar. E ela sabe que ela está edificada sobre isso. E ela não tenta alterar essa verdade. Essa verdade é suficiente e ela se liga eternamente a essa verdade. De que ela está ligada a Cristo. E aí ele vem. E isso não é tudo. Vocês terão livre e total acesso ao reino de Deus. E vocês terão chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e terra, entre a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Isso é ser igreja. Hoje Jesus está nos tirando de um lugar. De um lugar onde nós olhamos para templos construídos por mãos humanas, que ele diz que não habita nesse lugar. Mas ele está nos mostrando que ele construiu uma igreja, ele está edificando, porque essa igreja ainda ela não está consumada, ela está sendo edificada. Cada dia mais uma pedra viva é assentada. Mais uma pessoa que crê, que tem uma revelação de Deus e que crê que Jesus é o Cristo, ela é assentada, ligada, ela é espiritualmente ligada uma pedra à outra e ela vai se formando e ela é uma igreja que tem autoridade sobre o inferno. E ela tem chaves que abrem portas, e o que ela fala aqui na terra tem tamanha autoridade que é respeitado no céu, e o que ela permite na terra tem tamanha concordância pela sintonia, pela conexão, pela fé num só Deus, num só Espírito, numa verdade. Porque o mesmo Espírito que habita na pedra fundamental que é Cristo, é o mesmo Espírito que habita nas demais pedras que vão sendo ligadas para a formação desse templo vivo. É o mesmo Espírito e nós somos ligados por esse mesmo Espírito. E essa autoridade que flui do cabeça que é Cristo, da pedra angular que é Cristo, essa mesma autoridade ela passa por nós. A tal ponto que o que você liga na terra está ligado no céu. A chave que você abre, você tem chaves que você pode abrir na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na vida dos seus filhos. Você pode abrir portas que estão fechadas e você pode fechar portas que precisam ser fechadas. Abra as portas que precisam ser abertas e feche as portas que precisam ser fechadas. Entre nesse lugar, entre nessa consciência e usa as chaves que estão na sua mão e liga aqui na terra o que você quer ver ligado no céu e desliga aqui nessa terra o que você quer ver desligado no céu. Hoje há um chamado de Cristo, igreja amada. Igreja amada, eu não quero mais vocês se comportando como se fossem pedras construídas pelas mãos humanas. Eu quero que vocês saibam onde é que vocês estão edificadas, qual é a verdade sobre a qual vocês foram edificados, foram postos, encaixados. E eu quero que vocês saibam qual é o Espírito que move vocês. É o mesmo Espírito que me move. E eu quero que vocês usem a minha autoridade, porque eu dei a vocês a minha autoridade. E através das chaves de autoridade que eu entreguei a vocês comandem na terra, vocês mudem as suas circunstâncias, vocês alterem o que precisa ser alterado, vocês transformem o que precisa ser transformado e vocês sejam instrumentos e resposta para essa geração. Porque eu dei a vocês, então eu digo a vocês que marchem com a autoridade que vocês receberam pela ligação de vocês comigo e se comportem como a igreja gloriosa que vocês são, sabendo que um sim de vocês na terra é um sim meu no céu e um não de vocês na terra é um não meu no céu. Nós somos um, ligados pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo Deus, habitando o mesmo reino, e que vocês se levantem nessa fé e se comportem conforme essa verdade revelada. Amém. Sejam abençoados por essa verdade, em nome de Jesus.